Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. O oferecimento desse nosso congresso, a divina vontade. Ofereço especialmente esse nosso congresso de 2025, pedindo e implorando que desça no meio de nós o reino da divina vontade, que o Fiat Supremo do Pai, do Filho e do Espírito Santo triunfe e se estabeleça soberanamente sobre toda a raça humana e todo o universo. Venho nesse momento representar toda a raça humana nesse instante. E este nosso congresso, ele é unido a todos os terços, rosários, ofícios, novenas, rezados por todos os seres humanos, no passado, no presente e no futuro. Ofereço a minha pura intenção de representar a todos os seres humanos e vou além. Peço na divina vontade que hoje todas as missas celebradas, adorações, louvores, liturgias das horas, leituras meditadas, músicas cantadas e qualquer ato humano que seja elevado a Deus, seja tudo filtrado por minha intenção pura na divina vontade, representando agora Jesus rezando em mim, unida com seus méritos e o de Maria e Luísa Picarreta e de Adão, todos os que viveram plenamente na divina vontade. Eu me revisto desses méritos e posso orar em nome de todos os seres humanos. Nenhum pensamento, ato ou prece elevada hoje ficará sem o selo da divina vontade, chegando a Deus a mais perfeita adoração e louvor. Qualquer olhar de seus filhos em direção a qualquer obra criada ou elogio feito a um ser ou coisa criada que seja feito, passará filtrada por minha prece selada na divina vontade. E será o próprio Deus rezando através de mim com as suas mesmas intenções. Incluo nesse instante as almas do purgatório,
pedindo que todas as almas do purgatório recebam os frutos desta minha oração na divina vontade. Hoje, muitas se encontrarão felizes diante da Trindade. Peço pelos agonizantes deste dia, para que sejam iluminados poderosamente pela misericórdia de Deus. Que todos sejam protegidos de toda a ação das trevas nesse dia. Que as forças diabólicas hoje sejam totalmente exterminadas da face da terra. Ficarão presas sem nenhuma ação. E peço pelo Papa, aquele que há de vir, todo o clero, todos os religiosos, leigos e pelos pecadores do mundo inteiro, que os mais pobres sejam acudidos pela providência de Deus nesse dia, os doentes, os pais de família, as pessoas mais desesperadas e angustiadas, doentes terminais, famílias necessitadas de amor e união. Por cada ser humano hoje da terra, que o sangue derramado de Jesus desça poderosamente e cubra todo o ser humano, em todos os lugares mais escuros. E que o Pai seja poderosamente louvado e adorado por todos. Que a sua divina vontade tenha plena liberdade de agir no mundo neste dia, que eu permito e dou total liberdade à divina vontade, para intervir no mundo e fazer o que for preciso para fazer seu triunfo acontecer. Que o Imaculado Coração de Maria hoje consiga marcar o máximo dos filhos possíveis e que ela nos ajude neste momento e principalmente na hora da nossa morte. Para todos os que estão em oração nesse congresso, que Deus alcance e providencie tudo a todos. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem de sua misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoai o Santo Padre o Papa, aquele que há de vir, os nossos bispos e todo o clero. Santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Congresso de 2025. O tema: a verdade. A alma deve tomar todo cuidado para não sair do círculo da verdade, que é o conhecimento do próprio nada. Porque é Deus
que faz tudo em nós. A verdade é luz, que levou o Verbo à terra. O nosso estudo hoje está no volume 13, capítulo 34, novembro 19 de 1921, com o tema Os dois apoios. Para conhecer as verdades é necessário que haja a vontade e o desejo de conhecê-las. As verdades devem ser simples. Estava fazendo companhia ao meu Jesus, agonizante no horto do Getsemane, e por quanto me era possível, compadecia-o e estreitava-o forte ao meu coração, tratando de secá-lo o suor mortal. E o seu sofrer, Jesus, e o meu sofredor Jesus, com voz apagada e agonizante, me disse. Então, Luísa estava fazendo o papel dela de fazer companhia a Jesus na hora da sua agonia no horto do Getsemane. Isso é maravilhoso, né? Isso é alguma coisa que nós também podemos fazer. Porque tudo é hoje, né? Deus é hoje, né? O passado, o futuro é hoje. Minha filha, dura e penosa foi a minha agonia no horto. Talvez mais penosa que a da cruz. Porque se esta foi o cumprimento e o triunfo sobre todos, aqui no horto foi o princípio. E os males se sentem mais ao princípio do que quando estão por terminar. Então Jesus vem nos ensinar até isso, né? Que de repente nós estamos passando por um sofrimento, né? E como dói no princípio, porque a gente às vezes não entende por que nós passamos por isso, né? A dor é imensa. Mas à medida que a gente vai se adaptando a esta dor, ela vai se tornando mais, vamos dizer, suportável, né? E era o que Jesus estava vivendo ali, era o princípio das dores da sua paixão. Nesta agonia, a pena mais dilacerante foi quando todos os pecados me foram trazidos, um a um. A minha humanidade compreendeu toda a enormidade deles, e cada delito levava o selo de morte a um Deus. Então Jesus, ele era Deus, ele é Deus, mas ele veio à Terra e também era humano, né? E na sua humanidade, ele não tinha pecado. O pecado não fazia parte dele. Nele mesmo, ele não conhecia o pecado, nele, né? Porém, nesse momento da agonia,
todos os pecados caíram em cima dele, todos. E a carga foi muito, mas muito grande, né? Ali mesmo, ele diz que a enormidade dos pecados, a cada delito levava o selo de morte a Deus. E estava armado com espada para me matar. Exatamente. Diante da divindade, a culpa me parecia tão horrenda e mais horrível que a própria morte. Só ao compreender o que significava pecado, eu me sentia morrer e morria em realidade. Gritei ao Pai e foi inexorável. Não houve um só que ao menos me desse uma ajuda para não me fazer morrer. Gritei a todas as criaturas que tivessem piedade de mim, mas em vão. Assim que a minha humanidade definhava e estava para receber o último golpe da morte. Então, Jesus, na sua agonia mortal, no horto, ele puro e santo, recebeu uma carga enorme dos pecados, da culpa da humanidade. E ele conheceu o que era o pecado, o que significava o pecado, coisa que ele via e ele ajudava as pessoas, mas aquilo não estava dentro dele. Vamos imaginar uma pessoa com culpa, né? Aqui é a humanidade inteira caindo em cima dele. Uma pessoa com culpa. Vamos ver uma mãe, uma esposa que cai no pecado do adultério e sai com uma pessoa, né, com um homem. A hora que ela volta, chega na sua casa, ela vê a sua família, os seus filhinhos lindos, coisa mais pura. Mamãe, mamãe, você chegou. Aquela culpa cai na alma dela. Aí ela vai tomar um banho, se lava e não sai. Não sai aquela culpa. Ou quando a mãe, por desespero, aborta seu filho. E às vezes ela quer até amenizar a culpa e fala que, mas todo mundo faz isso aí, não sei o quê. E tudo que se fala aí hoje em dia, tudo mentira, tudo mentira. Porque a culpa cai. Então, e a pessoa sofre a vida inteira por causa disso. Agora imagine Jesus, que nunca pecou, não conhecia o significado do pecado na carne. E todos os pecados caíram na carne dele. Ele estava mesmo em perigo de morte. Mas sabe quem impediu a execução e sustentou a minha humanidade para não morrer? Primeiro foi minha inseparável mamãe. Ela, ao ouvir-me pedir ajuda, voou ao meu lado e me sustentou.
e eu apoiei meu braço direito nela. Esta questão do braço direito tem muita significação para Jesus, né? O evangelho também ontem foi isso. Jesus mandou que jogassem a rede do lado direito da barca, né? O nosso lado direito é o lado mais forte que nós temos, né? Então eu apoiei o meu braço direito nela. Ela ouviu o apelo de Jesus e ela veio correndo, porque em espírito eles eram um só. Olhei-a, quase agonizante, e encontrei nela a imensidão da minha vontade íntegra, sem ter havido nunca ruptura alguma entre minha vontade e a sua vontade. Então, Jesus estava naquele atolo de pecado humano, né? Talvez até perdendo a sua identidade, né? Mas a sua mãe, que continha a mesma vontade divina nela, veio e trouxe para ele isso, né? A vontade íntegra, né? E aí ele voltou, né? Ele voltou e voltou à sua vida, né? Minha vontade é vida. E como a vontade do Pai era inamovível e a morte me vinha das criaturas, né? E como a vontade do Pai era inamovível, não saía dele, né? E a morte me vinha das criaturas, não vinha do Pai, né? Do Pai vinha a vida, que a Nossa Senhora trazia nela íntegra e trouxe novamente para Jesus. Ele voltou novamente à vida, a vida divina dele, na divina vontade. Mas outra criatura que encerrava a vida de minha vontade me dava a vida. Então, observem aqui, quem traz a divina vontade em si leva a divina vontade às criaturas. Ele está mostrando isso aqui para nós. Primeiro foi a mãe dele, né? Que trouxe de volta a ele a divina vontade com a dela que estava nela. E aqui, outra vez, outra criatura que encerrava a vida de minha vontade, me dava a vida, voltava a vida divina a ele. Quem era? Quem era? E eis que a minha mãe, que no portento da minha vontade me concebeu e me fez nascer no tempo, e agora me dá pela segunda vez a vida, para fazer-me cumprir a obra da redenção. A nossa mãe querida, né? Ela devolveu a ele a vida. Ela, pela segunda vez, a primeira, quando ele nasceu, e agora para fazê-lo cumprir a obra da redenção. Olha que coisa mais linda. Depois olhei para a esquerda e encontrei
a pequena filha do meu querer. Te encontrei como primeira, com o séquito das outras filhas de minha vontade. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele encontrou a Luísa do seu lado esquerdo. Estava a pequena filha do meu querer. Ela era a primeira, né? E como iriam vir outras filhas de minha vontade. Tudo isso Jesus já enxergou ali, né? Vamos dizer que ele enxergou a cada um de nós que queremos e desejamos viver na divina vontade e buscamos, né? E assim como a minha mãe a quis comigo como o primeiro elo da misericórdia com a qual devíamos abrir as portas a todas as criaturas, por isso quis apoiar nela à direita. Então, no lado direito, ele colocou a mãe dele. Por quê? Porque era como o primeiro elo da misericórdia. Eu te quis como primeiro elo da justiça, para impedir que se descarregasse sobre todas as criaturas como merecem. Por isso quis apoiar a esquerda, a fim de que a segurasse junto comigo. Vamos ver aqui de novo. Comigo, então, assim como a minha mamãe a quis comigo, como primeiro elo da misericórdia, com a qual devíamos abrir as portas a todas as criaturas. Então, os dois, como o primeiro elo, iriam abrir as portas a todas as criaturas. Por isso quis apoiar nela à direita. Sim, né? Ela que viveu plenamente a divina vontade. Eu te quis como primeiro elo da justiça, para impedir que se descarregasse sobre todas as criaturas como merecem. Então, eles deteram, né, esse descarregamento que a criatura merecia, né? Por isso quis apoiar a esquerda, a fim de que segurasse junto comigo. Aí a Luísa. A Luísa veio ajudá-lo a carregar também, né? Para descarregar sobre todo, para não descarregar sobre todas as criaturas tudo aquilo que as criaturas merecem, né? Por isso quis apoiar a esquerda, a fim de que a segurasse junto comigo. Olha, o apoio, né? O apoio da divina vontade que ele estava trazendo a Luísa, descarregando nela, não nas criaturas. A divina vontade para suportar todo o mal. E agora, em nós, né? Pós-Luísa. Então, com esses dois apoios, eu me senti dar novamente a vida. Aí a vida voltou a ele, porque aquela culpa horrorosa do pecado que ele conheceu na íntegra ali, né, estava levando à morte. Mas,
com esses dois apoios, eu me senti novamente a vida. Quais são os apoios? Os apoios da divina vontade na mãe e o apoio da divina vontade em Luísa e depois em nós. E como se nada tivesse sofrido, olha, voltou a ficar zero novamente. Divino, com passo firme, fui ao encontro dos meus inimigos. E em todas as penas que sofri em minha paixão. Olha, quem sabe isso? Esse momento da agonia de Jesus é um relato, é uma revelação maravilhosa. É uma revelação que nos mostra a força da divina vontade, a importância da divina vontade na nossa vida. É como se diz, é um alerta à humanidade que ainda não conhece a divina vontade. É um argumento infinito para se colocar, para que as pessoas possam conhecer a divina vontade, a força que ela tem. Ela foi a força de trazer a vida a um Deus, como os pecados estavam trazendo a morte a um Deus, a divina vontade depositada em duas pessoas humanas, uma mãe que teve todo o seu privilégio e outra a escolhida para trazer a divina vontade para o mundo. Trouxe novamente a vida e deu a ele toda a força. Ele ficou novo novamente, pronto para ir enfrentar a sua paixão. E ele foi ao encontro dos inimigos, já todo restabelecido, né? A sua vida divina. Muitas delas capazes de me dar a morte, né? Aquele sofrimento da paixão. Muitos iriam lhe dar a morte, todos os sofrimentos. Esses dois apoios não me deixavam jamais. Olha, que coisa mais maravilhosa. E quando me viam a ponto de morrer, com a minha vontade que continham, me sustentavam e me davam como todos goles de vida. Lembro ali que ele gritou ao pai e o pai não veio, não veio. Aí quem veio? Veio a mãe e trouxe a divina vontade novamente a ele e a Luísa. A Luísa que ele ainda iria depositar a divina vontade nela, mas como ele não tem tempo, né? É como se já tivesse depositado nela a divina vontade. E ela vem e continuaram apoiando ele todo o percurso da paixão. Ó, os prodígios do meu querer, quem pode jamais numerá-los e calcular seu valor? É isso que eu estava pensando aqui, na Luísa. Na Luísa, né? Ela nem tomou conhecimento tão grande disso, né? Pelo que ela vivia, né? Foi tão grande a, vamos dizer, a vida da Luísa também, como a nossa vida é tão grande,
na divina vontade, que é alguma coisa que nós temos que tomar consciência. Consciência desse valor é muito grande. Olha que ele até diz aqui, ó, os prodígios do meu querer, quem pode jamais numerá-los e calcular seu valor? É difícil, é difícil. Nós só cremos e queremos, né? Queremos e desejamos, e Ele faz o resto em nós. E agora, tomando toda essa consciência, o valor é incalculável mesmo, é incalculável. Por isso, vai nos dando mais força para que a gente possa continuar esse trabalho que ele iniciou na Luísa, desde da sua agonia. Olha que lindo! É como se estivesse inaugurando, né? A divina vontade na criatura, ali no horto. Muito maravilhoso. Por isso amo tanto a quem vive do meu querer. Olha aí. Mais um motivo, aliás, o maior, né? O amor dele por nós. Reconheço nela meu retrato. Olha, meus nobres traços. Sinto nela meu mesmo alento, minha voz. E se não a amasse, me defraudaria a mim mesmo. Ele se vê em nós, ele se vê em nós. E o amor que ele tem por nós é o mesmo amor que ele tem por ele mesmo. Que lindo, Senhor. Seria como um pai sem geração, sem o nobre cortejo de sua corte e sem a coroa de seus filhos. Sem descendência, né? Sem descendência. E qual é a descendência? A descendência da divina vontade, que ele estava inaugurando ali, ó, no horto. No horto. E se eu não tivesse a geração, a corte, a coroa, como poderia chamar-me rei? Né? Quem que é essa geração? Somos nós. Quem é a sua corte, a sua coroa? Somos nós. E ele é o nosso rei que nós o coroamos. Então, o meu reino é formado por aqueles que vivem na minha vontade. Por isso que ele nos chama de rainhas, né? E deste reino eu escolho a mãe, a rainha, os filhos, os ministros, os exércitos, o povo. Eu sou tudo para eles e eles são tudo para mim. É um só, somos um só. Deus e nós, suas criaturas amadas. Como crianças nos braços do Pai. E Jesus, regressando, acrescentou: minha filha, as verdades, para as conhecer, é necessário que haja vontade e o desejo de as conhecer. Então, aqui Jesus está falando das verdades. Veja como ele cuidou tão bem das verdades. Ele cuidou de trazê-las, cada uma, para nós, nesse livro de ouro, né? Que nós o guardamos com tanto amor e carinho e que nós queremos
debulhá-lo para conhecer essas verdades que ele traz para nós. E temos que ter essa vontade, esse desejo de conhecer dia a dia. E isso, para dizer a verdade, é Ele que põe no nosso coração. Só temos que estar com o coração aberto e dispostos. Ele vem e põe à vontade. Eu estava há dias pensando em fazer, esta minha palestra. Mas eu ia só orando, orando e pedindo a Jesus a inspiração. E esta noite eu não dormi. Dormi a primeira parte, que estava cansada, e depois não dormi mais e fiquei só pensando em Jesus, conversando com Ele. No fim, eu falei, vou levantar. Eu acho que hoje Jesus quer que eu faça essa palestra. Então, quem me deu a vontade e o desejo de conhecer aqui as suas maravilhas, para que eu possa ficar unida a Ele. Supõe uma estadia com as persianas fechadas. Aqui ele está dando um exemplo, Por quanto sol haja fora, a permanência está sempre em escuridão. Agora, o sol está lá fora brilhando, Mas como as janelas estavam fechadas com persianas, Então ficava escuro, Agora, abrir as persianas significa querer a luz. Mas isso não basta, senão se aproveita a luz para reordenar a permanência, sacudi-la, pôr-se a trabalhar, porque senão é como matar essa luz e fazer-se ingrato pela luz recebida. Então, ele está nos dizendo referente ao seu conhecimento, Conhecimento da divina vontade. Ele dá a luz, ele dá a luz. E se não houver a vontade e o desejo, e buscar e estudar esses conhecimentos, é como matar essa luz e fazer-se ingrato pela luz recebida. Olha que forte isso, que forte. É como matar essa luz. E fazer-se ingrato pela luz recebida. Quanto Deus deve ficar triste quando Ele chama e oferece esses ensinamentos, E a criatura se esquiva. Dá voz à sua própria vontade, Não a faz calar-se, Porque à medida que ela faz calar a vontade dela, ela vem ao estudo, ao conhecimento. E a luz a penetra. E ela, recebendo essa luz, ela não quer mais deixar a divina vontade, de jeito nenhum. Mas só que ela precisa querer, querer buscar essas verdades. Porque essas verdades, elas só vão iluminar a nossa vida a partir do momento que a gente se dedicar ao conhecimento. Senão, não vai, não adianta. Assim, não basta ter vontade de conhecer as verdades. Se a luz da verdade que o ilumina não busca sacudir-se de duas fraquezas e ordenar-se segundo a luz da verdade que conhece.
E junto com a luz da verdade, põe-se a trabalhar, fazendo dela substância própria. Vamos entender isso aqui agora. Assim, não basta ter vontade de conhecer. Olha aí, ainda tem isso. De conhecer as verdades. Se a luz da verdade que o ilumina não busca sacudir-se de duas fraquezas e reordenar-se segundo a luz da verdade que conhece e junto com a luz da verdade põe-se a trabalhar, fazendo dela substância própria, em modo de transparecer por sua boca, por suas mãos, por seus comportamentos, a luz da verdade que tem absolvido. Então seria como se matasse a verdade e não pondo-a em prática, seria estar em plena desordem diante desta luz. Então não basta só querer conhecer, né? Esta verdade. Ela tem que ser colocada em prática, né? Porque senão seria estar em plena desordem diante desta luz. Quer dizer que você busca a verdade, estuda a verdade, mas se não a põe em prática, de nada vale, né? E deixa tudo essa luz em desordem, né? E não é esse o objetivo. Pobre estadia, cheia de luz, mas toda desordenada, transtornada e em plena desordem. E uma pessoa dentro não se preocupa em ordená-la. Que compaixão não daria? Então a pessoa recebeu a luz, né? Mas ela não põe em prática, não põe em ordem, né? E não põe em ordem primeiro a sua vida, né? Primeiro ela tem que ordenar a própria vida, né? Arrumar, né? Como essa estadia, né? Pôr ela em ordem, deixar tudo arrumadinho. E depois ela vai transportar por sua boca, né? Por suas mãos e por um comportamento à luz da verdade que tem absolvido. Aí ela vai pôr em prática desta maneira, né? Que Jesus está dizendo. E se não faz isso, que compaixão não daria desta pessoa, né? Que recebeu a luz, mas não a pôs em prática na sua vida. A prática vai mostrar para a própria pessoa que ela está vivendo na divina vontade. E ela vai ser luz em todo lugar em que ela estiver. Tal é quem conhece as verdades e não as põe em prática. Então, de nada adianta. De nada adianta. Por que estudar? Por que batalhar se você não vai viver? Não faz a divina vontade. A divina vontade não reina nesta alma, porque a vontade de conhecer, o conhecimento
A prática é que faz com que a pessoa viva na divina vontade. Sem a prática, não existe. Né? E uma completa a outra, porque você vai viver na prática aquilo que você conhece, né? E para você praticar, você tem que conhecer. Então, é uma completando a outra. Uma junto com a outra. Andam de mãos dadas, né? A vontade, o conhecimento, o estudar, o buscar o tempo todo, né? E a prática é, é uma coisa só, né? É a verdade, né? Conhecendo a verdade, esta é a verdade, né? Tal é quem conhece as verdades e não as põe em prática. Não adianta, não adianta, né? Veja Jesus. Jesus é a própria verdade. E como ele viveu? Ele viveu praticando a sua verdade, que era ele próprio, né? Deve saber que em todas as verdades, como primeiro alimento, entra a simplicidade. Oh, como devemos ser simples. Muito simples. Muito simples. Na simplicidade, a gente transmite amor em tudo que a gente faz, né? Porque na simplicidade nós não estamos preocupados conosco mesmo. Estamos preocupados, né, em viver simplesmente a divina vontade, né? É isso só. É só isso. Se as verdades não fossem simples, não seriam luz. Olha que coisa. Se as verdades não fossem simples, não seriam luz e não poderiam penetrar nas mentes humanas para iluminá-las. À medida de que a gente vai conhecendo, vai amando cada vez mais a divina vontade, a gente vai se tornando mais simples. O nosso falar, se torna tão assim acessível a todas as pessoas, de forma que é no nosso cotidiano, né? E está tudo ali naquela simplicidade. E chega, né? E chega a iluminar os outros, as pessoas em nossa volta. E onde não há luz, não se pode adquirir os objetos. A simplicidade não só é luz, mas é como o ar que se respira. Olha, olha o que ele está dizendo sobre a simplicidade. Ela, ela é como o ar que nós respiramos. Sim, sim. A gente se torna simples, né? E como a gente respira o tempo todo, naturalmente, né? Alguém faz força para respirar? Não. Então, a simplicidade deve ser assim. Deve sair de nós como o ar que nós respiramos, sem precisar nem pensar, nem pensar. Ela sai naturalmente. Mas é como o ar que se respira, que embora não se veja, dá a respiração a tudo. Exatamente. Não, a gente não vê a respiração, mas ela está em tudo, né? Em todo lugar. E ela, isso é a simplicidade. Que quer dizer, ela tem que ser natural em nós.
Olha a nossa mãe, estou olhando aqui para ela. Olha ela, a simplicidade que ela era. Aquilo que ela falava tocava no coração das pessoas, naturalmente, naturalmente. É assim que Jesus quer de nós, que a gente se prepare, sim, se prepare. Mas com simplicidade, simplicidade no nosso dia a dia. Aquilo que a gente falar vai ser simples, vai ser com amor, né? E o outro acatar, vai acatar, porque não há nada de soberbo, nenhuma arrogância, nem querer mostrar que sabe. Ninguém sabe nada. A verdade é que quem sabe é só Jesus. Ele é que sabe tudo e ele que faz tudo em nós. Toda essa simplicidade, como o respirar que vai sair de nós, é Ele, é Ele. Ele quer fazer tudo isso, mas só que ele precisa do canal, né? Quem que é o canal? O canal somos nós e temos que estar aberto a Ele para isso, né? Que embora não se seja, não se seja dá a respiração a tudo. E se não fosse pelo ar, a terra e todos ficariam sem movimento. Então, sem o ar, nós não teríamos movimento. Assim que se as virtudes, as verdades, não levam a marca da simplicidade, serão sem luz e sem ar. Aqui Jesus mostra para nós que todo esse conhecimento, essa vontade de conhecer, mas primeiro ele chamou, escutar o seu chamado. Ele chamou e dizemos sim, né? E tivemos essa vontade, esse querer do conhecimento e nos movimentamos para isso, para conhecer todas as verdades que Jesus traz para nós no livro do céu. Mas ele está dizendo que tudo isso, todas essas verdades que nós estamos conhecendo, se ela não for simples, ela não será luz e não poderá penetrar nas mentes humanas para iluminá-las. É tudo com simplicidade e amor. E amor. Com amor e simplicidade torna tudo mais fácil, até atingir o coração, os corações mais endurecidos, né, mais petrificados com a vontade humana ali. Mas então, nesse trecho, que coisa mais maravilhosa ter conhecido Jesus no horto, né? Jesus no horto. E quem sustentou ele no horto? Ele clamou ao Pai, mas o Pai não quis. O Pai já tinha saído, tinha deixado tudo para ele fazer, né? Até na hora da morte, né? E, por que me abandonastes, né? Ele não abandonou. Ele mandou as suas auxiliares mais queridas, a mãe e a Luísa, a nossa pioneira na divina vontade, e nos mandou. A gente, esse clima de Jesus no horto, nós também podemos nos colocar ali junto com Luísa, no braço esquerdo de Jesus, para ajudar, para apoiá-lo. Eu senti isso
nesse estudo dessa palestra, que eu também estava lá, apoiando Jesus no seu braço esquerdo. Tudo isso é maravilhoso, né? Porque não existe, porque tudo é hoje, é agora, né? Aqui na divina vontade. Mas que luzes, Jesus, o Senhor nos trouxe. E a simplicidade faz-nos enxergar até uma coisa tão grande dessa, tão grande, de estar com o Senhor no horto, apoiando o vosso braço esquerdo. Amém. Fiat.